Existe uma certa confusão, digamos assim, né, talvez de uma boa parcela da população, que acha que mentor espiritual e anjo da guarda, né, são dois seres espirituais, na verdade, é a mesma denominação. Né? No entanto, há diferença sim. Tá? Mentor é uma coisa, anjo da guarda é outra coisa. A diferença está na função. Né? O mentor espiritual, ele é um ser, né? Desencarnado, né? Que eu costumo dizer que são seres que podem ser humanos, né? Nós temos aqueles mentores também que não são humanos, que nós chamamos de extraterrestres, né? Portanto, eu prefiro chamar de mentores estelares ou cósmicos, né? Que tem dois tipos de mentores estelares, né? Os humanoides e não humanos. Né? Humanoides são aqueles seres, são mentores estelares, que parecem humanos, né? Porque eles têm todo o biotipo que nós temos, né? 2 braços, 2 pernas, né? Cabeça, pescoço. Porém, o mentor o humanoide, ele não é humano por quê? Porque ele tem as características físicas secundárias diferentes a dos humanos, né? Por exemplo, a orelha, né? Muitos mentores humanoides têm orelhas pontiagudas, né? Muitos têm também olhos muito grandes, né? Bastante, digamos assim, desproporcional aos olhos de um ser humano, né? São grandes, às vezes, muito amendoados, né? Tem outros que têm uma cabeça estranhamente alongada para trás, né? São aqueles mentores, pode ser os sirianos, que a gente fala, né? Que normalmente tem uma pigmentação azulada, né? Na pele, e tem uma cabeça realmente, o crânio, né? Esticado bem para trás, né? Aliás, tem pesquisa sobre isso, né? O próprio sarcófago, né, encontrado daquele faraó da 14ª dinastia, que foi o pai de Tutankhamon, né? Que é Amenófis IV, né? O Amenófis IV e a sua esposa, né? O sarcófago dos dois foram encontrados lá no Egito, que é a Nefertiti, a esposa dele, do Amenófis IV. Quarto, né? Encontraram a caixa craniana deles, realmente cabeça estranhamente alongada para trás. O Amenófis IV, esse faraó, tinha também um corpo meio afeminado, né? Um corpo, digamos assim, não sexo definido, né? Segundo os antropólogos aí, né? Então, eu acredito que o Egito, né, o Egito antigo guarda muitos segredos, muitos mistérios, né, que nós sabemos que tem tudo a ver aí com seres estelares, né? A esfinge, né, nós sabemos que são seres híbridos, né? Nós temos a esfinge, nós vemos as patas, né, o corpo de um leão, né, que é um leonino, né, um felino, e o rosto de um faraó, né? Então, certamente, não é por acaso que a esfinge ela foi construída daquela forma, né? Mas sem fugir do tema aqui, mas a bem da verdade é que existem, né, os mentores estelares humanos extraterrestres, e tem aqueles que eu falei que são 2 tipos, né, que os humanoides e os não humanos. Os não humanos não tem nada de humano, né? Então, para quem né, que navega aí o campo da ufologia, sabe muito bem do que eu estou falando aqui, né? Existem N raças, né? Raças de alienígenas, dos mais vários variados biotipos, né? Os não humanos, desde os insetóides, né? Que, por exemplo, eu teve uma paciente que ela se viu, né, como uma insetóide, não é? O rosto em formato de um coração, né? E os
os braços, né, as pernas bem alongadas, que nem um louva-a-Deus, né, um louva-a-Deus, só que tamanho bem maior, né, 2 metros, mais de 2 metros de altura. Né? E tem também os leoninos, que realmente tem o rosto de um leão mesmo. Eu me recordo de um caso que eu atendi de um rapaz, aqui tem muitos casos, né, de contatados, abduzidos, são poucos casos que eu atendi na minha experiência, mais de 50 mil sessões, né, mas os contatados, os que saem, né, em projeção astral para as naves, onde, quando eu falei, aqueles grupos de pacientes que passam por uma cirurgia, costumam ser também em naves espaciais, né? Ou fora, portanto, fora aqui da Terra, né? E ele estava deitado numa maca, e quando eu falei para ele, olha, ele falou, a impressão que me dá é que eu estou dentro de uma nave, né? Então eu falei, tenta olhar dos lados para ver se você consegue enxergar um pouco melhor essa nave. Ele viu na frente um painel, né, todo, obviamente, tipo, não é nem digitalizado, né? Parecia aqueles painéis ultramodernos hoje, né? Tipo digamos assim, aqueles painéis onde há uma projeção do painel apenas, né? Não é nem digital. Você apenas, com a força do pensamento, você manipula aquele painel, né? E quando ele olhou para a esquerda, ele viu um leonino, um felino, né, cara de leão mesmo, né, com juba, bigode, né, levou um mau susto, porque ele viu um leão manipulando, não é, um painel, e onde ele estava na maca e tinha um aparelho tipo ultrassonografia, onde, acredito que, vamos falar uma linguagem um pouco mais próxima da nossa, como a gente conhece aqui na tecnologia aqui da Terra, né? Que esse aparelho queria uma ressonância, ela passava da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e quem estava manipulando esse aparelho era esse leão, né? Portanto, um leonino, né? Um felino, com cara de leão mesmo, entendeu? Então, ele falou, né? Nunca vi uma coisa dessa, né? Ele ficou surpreso com essa experiência que ele teve, né? E nós temos também aqueles mentores anjos, né? Nós temos mentores anjos, né? Desde aqui, vem muito aqui no consultório, né? O arcanjo Miguel, anjo Gabriel, anjo Rafael, Uriel e outros anjos, que são mentores dos pacientes. Na minha experiência clínica, o que eu pude perceber é que muitos mentores anjos, né? Por que esses mentores são anjos? Porque muitos dos meus pacientes são também anjos, que nós chamamos de anjos encarnados. Aliás, era um assunto que eu, né, há tempos atrás, para mim era inconcebível achar que um anjo pudesse encarnar aqui na vida terrena, né? Eu não tinha esse esclarecimento, né? Porque eu achava, na minha ignorância, eu achava que todo anjo, por ser um espírito muito puro, né, não precisava mais reencarnar aqui na vida terrena, e redondamente enganado, né? Hoje eu já atendi muitos pacientes que têm como natureza espiritual, como essência de anjos, né? Portanto, existem sim anjos encarnados, e muitas vezes, na sua própria casa, você pode ter aí um membro aí da sua família, um anjo encarnado, e que muitos dos familiares não sabem disso, né? Então, é um assunto que é muito vastíssimo, né, esse assunto sobre anjos encarnados. Eu já tinha lido muito sobre, né, sobre os anjos, né, mas nunca anjos encarnados, né? Para mim, isso foi uma novidade, realmente eu desconheci. Hoje eu sei que os anjos encarnados são muito diferentes dos humanos aqui, né? Aqui que estão encarnados atualmente aqui na Terra, né? E temos também aqueles mentores, os mestres ascensionados, por exemplo, né, da grande fraternidade branca, que também são mentores, né?